Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia. E esta aula compõe então o roteiro de junho do segundo bimestre, ou seja, o roteiro 2, e é destinada aos alunos dos primeiros anos do Batista Renzi. Lembrando que está fragmentado em 5 conteúdos, que serão trabalhados ao decorrer do mês, e na descrição vocês encontrarão o tempo exato em que começa cada conteúdo. Assim vocês poderão assistir no tempo que for trabalhado em nossos encontros no Centro de Mídias, facilitando a vida de vocês e a minha também, ok? É isso aí, bons estudos. Antes de mais nada, vamos aos objetivos dessa aula, que é que ao final deste conteúdo, o aluno será capaz de entender conceitos e definições básicas da ecologia, conhecer a hierarquia biológica dentro de um ecossistema, entender a dinâmica de populações, aprender que existem parâmetros naturais ou não que podem ocasionar um desequilíbrio ecológico e compreender como é possível quantificar populações em um ecossistema. Bora lá? Essa primeira parte vamos entender o que é hierarquia ecológica, como que funciona. Vão entender que vai da partícula mais simples até seres mais complexos e até um pouco mais, considerando a biosfera. O primeiro ponto é entender o que são células. E é claro, entender o que é biosfera. Biosfera me refiro ao todo o planeta, contando com todas as espécies que existem, todos os seres vivos, sejam eles animais, vegetais, fungos, protozoários, enfim. Então você encontra uma vasta biodiversidade que pode ir do mais simples, de um ser unicelular como o paramécium, que é isso aqui que vive meio aquoso, como pode perceber é um protozoário. Ele tem cílios, isso lhe dá grande propulsão, grande velocidade na água, porque é no meio que ele vive. Você também vai encontrar seres que possuem trilhares de células como nós, seres humanos. Cada parte de nós é formado por células e cada sistema, cada tecido, cada órgão é um tipo de célula diferente. Por exemplo, células do fígado é um tipo, tecido epitelial é o outro tipo de célula. No entanto, entre eles são iguais. É mais ou menos assim. Mas vamos entender na prática. Informações que não podem faltar é a menor unidade da matéria, uma célula, claro, está presente em todos os seres vivos, tem os seres pluricelulares e os que são unicelulares, aqueles que têm apenas uma célula. E aproveitando aqui que estamos mostrando um ser humano, então vamos dentro mesmo do nosso organismo encontrar alguns exemplos em relação à diversidade. Aqui, como podem perceber, eu tenho tecido epitelial e do lado eu tenho um tecido muscular. Como podem perceber, aqui a célula epitelial ela tem uma característica, elas estão sempre bem aderidas, porque elas têm que compor um órgão impermeável, que impede passagem de água e qualquer estrutura partícula menor ainda, como alguns seres microbiotas que podem causar patogenias ao ser humano. Então, o epitelial está no revestimento externo, na nossa pele, e no interno, ou seja, da boca até o ânus, todo o revestimento interno é composto por tecido epitelial. E eles são formados por células epiteliais. Aqui, por exemplo, você pode visualizar que existem vários padrões, vários formatos. Há uma diversidade dentro mesmo dos tecidos epiteliais. E aqui as musculares, como podem perceber, uma das características é que tem células alongadas, elas aqui estão compondo tecidos, óbvio, não é as células em si, mas esses tecidos vão compor órgãos. Aqui o muscular você tem o estriato cardíaco ou não estriato, enfim, tem variações, mas além do formato, você tem outras características. As células musculares elas possuem uma riqueza em mitocôndria, que é uma organela que participa da respiração e síntese de energia. E como o músculo está relacionado à energia, tanto que as pessoas quando querem ficar fortes praticam exercício, enfim, há uma riqueza dessas organelas.
E aproveitando que estamos falando de organelas, vamos entender que as organelas podem ser entendidas como órgão, ou melhor, órgãos celulares, porque elas desempenham papéis fundamentais e vitais para a célula, como os órgãos para nós. Então aqui temos duas células, lembrando que as duas são eucariontes, têm um núcleo organizado com envoltório nuclear, ok? Está guardado, protegido. As que não possuem são as bactérias do reino Monera, são procariontes, o material genético é espalhado dentro da célula, ok? Enfim, mas vamos às comparações. Uma célula animal, se pensar na pele de uma célula, aqui eu tenho a membrana, ou melhor, a bicamada lipídica, que é essa membrana aqui, que refere-se à nossa pele, que envolve a célula, ok? Ela é composta por gordura. Já a célula vegetal ela tem características exclusivas, como a parede celular revestida, que é composta por celulose, e aqui é o núcleo, como podem perceber, são os dois iguais, são núcleos com material genético também, não há novidade. Algumas organelas com certeza vai ter em ambas as células, seja animal ou vegetal, como o retículo endoplasmático rugoso e liso, mitocôndrias, aqui que participa da síntese de energia e respiração, como eu falei no nos músculos, enfim, aqui centríolos que divide o núcleo celular ali dividindo o material genético antes da divisão total da célula, que é o meio de reprodução. Lembrando que tudo isso veremos com mais calma no terceiro bimestre em genética e um pouco de biologia celular, então não fiquem muito preocupados agora com isso. Enfim, mas essas organelas elas podem ocorrer também aqui em células vegetais, mas as vegetais têm características bem exclusivas. Além da parede, como citei antes, você tem clorofila, que está dentro dos grânulos, aqui dentro essas moedinhas verdes, que está dentro do cloroplasto, que é uma organela que é responsável por dar a cor verde à planta, e é aqui onde ocorre a fotossíntese. E isso permite que a planta seja considerada uma autotrófica, ou seja, aquela que produz alimento. Numa cadeia alimentar, somente plantas são autotróficas, somente elas serão produtoras. Todo o restante, no nível trófico, do consumidor primário em diante, todos serão heterotróficos. E, é claro, o vacúolo, que é a última característica peculiar, que é o armazenamento de substância. Essa película transparente aqui geralmente armazena substâncias que podem ser tóxicas ou aromáticas, enfim, lembrando que as plantas elas têm exalam um aroma diferenciado ou têm substâncias tóxicas, nocivas ou não, tudo por um motivo, não existe nada em vão. Então, de repente, querem repelir ou atrair determinados insetos ou animais, enfim, tudo tem uma explicação. Então, toda substância que ela produz está armazenada aqui. Vamos pensar aí na família Rutácea, a família da mexerica, do limão, da laranja. Aquele cheiro característico às substâncias líquidas estarão aqui dentro armazenada nessas vesículas aqui, que são os vácuos, ok? E aqui é apresentando uma célula procarionte, aquela que não tem núcleo organizado, como pode ver, material genético espalhado no citoplasma, que é o meio intracelular, e aqui é apenas para demonstrar a diversidade. Vocês viram um paramécio, que é um protozoário que possui muitos cílios, isso lhe dá uma boa velocidade no meio aquático. Essa bactéria, por possuir flagelo, logo entendemos que vive também em meio aquático, e além do flagelo, ela tem cílios, isso lhe dá uma velocidade ainda maior. E só para consolidar, as células elas têm características peculiares ou não, mais ou menos organelas ou órgãos celulares, enfim, podem ser maiores, menores, redondas, quadradas, tudo de acordo com a função e o local que está situado. Vamos pensar em nós como seres humanos. Somos um espermatozoide de pai que encontra óvulo de mãe e fecunda ali o zigoto. Depois tem o desenvolvimento, tem a nidação no endométrio, enfim.
até chegar no nascimento do indivíduo adulto. Beleza? Temos flagelo em um momento da vida. Esse flagelo é perdido no ato da fecundação. O flagelo foi importante por quê? Porque o esperma ele vivia em meio aquoso, ou seja, vivia no sêmen. Então, para chegar a ter a trompa uterina, a trompa de Falópio, foi necessário ter flagelo. Então, os órgãos que não somente as células, como todos os seres vivos possuem, têm uma função específica. Nada é à toa. E vão pegar muito disso lá em evolução. Calculo que no terceiro ano do médio. E em relação à biologia das células, é importante lembrar que a célula ela se reproduz, só que de modo assexuado, não há relação sexual nem troca de gameta. Tem dois processos, tem a mitose e a meiose. E lembra quando eu disse de esperma e óvulo? Na verdade, você tem células que se dividem por igual, mas em relação ao material genético é repartido no meio. Você tem 46 cromossomos. Dos 46, você pega apenas 23 de pai e 23 de mãe, porque eles foram divididos em algum momento. E esta é a meiose. Mas a partir do momento que o óvulo e o esperma se fecundaram e você se desenvolveu no que você é, toda a replicação daquele material genético ele vai ser constante a vida inteira. Nunca mais acontecerá a meiose, apenas a mitose. E a mitose, ela é a reprodução da célula, como eu disse, e ela ocorre todos os dias porque temos renovação celular, mesmo que você é um adulto que não cresça mais, mas todos os dias células envelhecem, células morrem e células nascem. E o nascimento dela se dá por conta da mitose. Uma célula sadia dá origem a duas. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas. Células sadias. E mas quando a célula ela não está sadia, ela tem um tempo de vida, está programado quanto tempo ela irá viver, então temos dois processos, a necrose e a apoptose, são tipos de morte celular. A necrose ela acontece de modo espontâneo, de repente numa queda, num acidente, desencadeia algum tipo de processo inflamatório, porque o sistema imune sinaliza isso, tem secreção de pus, tem roxidão, tem hematomas, enfim. E a apoptose é a morte celular programada, é quando uma célula entende que ela já viveu o tempo suficiente e ela se reduz em fragmentos, vai formando pedaços menores e menores, e o local que ela está, seja um tecido ou em via sanguínea, células do sistema imunológico, conhecidas como macrófagos, vão fagocitar, que são elas que reciclam tudo que encontra pela frente. Então elas vão digerir aqueles fragmentos, então com isso você terá então a, a eliminação daqueles resíduos e sem desencadear nenhum tipo de processo inflamatório ou nenhum tipo de resposta imune. E só para consolidar, aqui você tem a divisão celular, uma célula mãe se divide em duas filhas, e o material genético é exatamente o mesmo, ele é copiado. O primeiro ponto que é copiado é aqui, e é por isso que, inclusive, que existem doenças como câncer, porque o dia todo você tem células se multiplicando no seu fígado, renovando, porque algumas morreram, e a do lado, que é sadia, irá formar outra para substituir a que morreu. Enfim, ou do seu pulmão, ou do seu intestino, em todo o seu organismo. Sempre a renovação celular. Em 8 anos, você já não tem mais as células que tinha naquele período. A cada 8 anos, há uma transição completa de células. Então, por isso que o câncer costuma agir. É por conta da divisão celular. E tem origem genética? Sim, mas tem aquela origem através dos gases que nos contaminam na atmosfera, no dia a dia, na alimentação, por exemplo, pela quantidade de agrotóxicos que são despejadas na agricultura de modo geral. E, inclusive, a radiação, você tem os raios alfa, que geralmente esses só penetram, chegam até a pele, não causam danos externos.
internos quer dizer, ou melhor, somente externos. Você tem os raios beta e gama que são partículas menores e conseguem um poder de penetração maior e conseguem chegar até os órgãos. Então, com isso, podem danificar até mesmo material genético, como núcleo celular, porque eles conseguem ser menores que átomos. Então, logo, uma, uma molécula de DNA acaba se tornando um universo para esses raios, assim como a metais pesados. Lembrando que metais pesados não eliminamos de forma alguma do nosso organismo. Lembra da aula de bioacumulação? Então, como toda a matéria é composta por átomos, seja líquida, gasosa ou sólida, tudo que existe tem átomos, logo nosso material genético também terá. Então, átomos que se infiltrarem no nosso material genético pode alterar a nossa replicação do DNA, ou seja, na cópia, e isso pode alterar e fazer uma bagunça neste processo. Então, com isso, a célula, em vez de formar seres sadios, células sadias, irá formar células defeituosas e inativas. Então, com isso, essa célula nativa ela não é reconhecida pelo sistema imunológico como antígeno, porque ela tem os mesmos materiais que aquele organismo tem, então ela passa batido, então com isso ela vai se replicando, replicando, e com isso vai originando tumores. E podem entender como um câncer, por exemplo. E aqui é apenas para exemplificar os níveis de organização, vamos pegar nesse ponto, lembrando que agora são só os níveis no aspecto ser vivo, ok? Tem aqui o ser humano como exemplo. É importante lembrar que você tem átomos que formam moléculas, isso no ser humano. Vão formar organelas, que são os órgãos das células. As organelas vão formar células. As células vão formar tecidos, tecidos, órgãos. Aqui, por exemplo, vocês viram que foi apresentado alguns sistemas diferentes e órgãos diferentes também. Vimos o sistema linfático, respiratório, agora estamos vendo o digestivo, enfim. Uma curiosidade é que, num ser pluricelular como nós, óbvio que todas as células pertencem a nós, enfim. Mas tem pessoas que acham que o material genético que está no fígado, por exemplo, são só aqueles genes que vão determinar como será seu fígado, que tipo de doença ele terá. Na verdade, não. Em todas as células, independente de que órgão esteja, terá todos os 46 cromossomos, com todo o seu material genético. Aqui, por exemplo, temos um corte transversal de um tecido e percebam que eu tenho várias bolinhas e tem pontinhos pretos ao centro. Essas bolinhas são células e os pontinhos pretos são os núcleos. Então, só nesse corte pequeno, que é um fragmento de tecido, você percebe que existe milhares de células. Agora imagine num ser que possui trilhões como nós, seres humanos. E para finalizar essa etapa biológica, vamos então às diferenças básicas entre células procariontes e eucariontes. Aqui eu tenho uma procarionte ou procariótica, e logo a seguir tem uma eucarionte ou eucariótica. O primeiro ponto que chama a atenção é a complexidade e o tamanho. Como podem perceber, as procariontes elas são bem menores em relação às eucariontes. E além disso, elas parecem ser mais simples. Claro que externamente parece que não, porque tem sílice, flagelo, no caso, esse exemplo. Porém, dentro, no meio intracelular, percebam que o núcleo não existe, não existe uma carioteca que envolve material genético, ele está distribuído, espalhado no citoplasma, que é esta parte aqui, o meio intracelular. Tem a presença de plasmídio, que são essas organelas, podem ter outras organelas que ocorrem também em seres eucariontes? Sim, mas vocês percebem que é um tanto mais simples. Aqui, por exemplo, você tem um ser que tem o material genético aqui logo ao centro, que é composto por cromossomos, que
é formado por genes, que foi formado por DNA, enfim. Aqui tem a cromatina e logo aqui o envoltório. E no entorno do envoltório você encontra os réticos no plasmático rugoso, muito ativo aí na síntese de proteínas, correlacionado a proteínas, enfim, como de modo geral. As organelas, e no caso das células animais, elas estão envolvidas por bicamada lipídica, ou seja, tem uma membrana, uma pele, assim entre aspas, revestida por gordura, enquanto que as vegetais têm um revestimento de celulose, é a diferença básica. Agora vamos aos níveis de organização. Falamos antes em um nível mais biológico, agora vamos a um nível geral, em que envolve outras áreas como física e química. Lembrando que um átomo ele é a menor unidade da matéria e possui carga. Você tem um centro, melhor, um núcleo atômico com prótons e nêutrons. Lembrando que próton é sempre carga positiva, nêutron a carga neutra, e em torno dele, orbitando como a Terra orbita em torno do Sol, você tem os elétrons, que possuem carga negativa, e através dos elétrons ocorrem ligações entre átomos, que vão formar moléculas. E as moléculas, no caso de seres vivos, vão formar organelas, em primeira instância, assim. Por que eu digo em caso de seres vivos? Porque é a matéria, o átomo forma moléculas, que é matéria para tudo que existe. Então, nem tudo tem vida. Você tem rocha, você tem solo, que não possuem vida de fato, mas também é composto por átomos. Então, é importante diferenciar aqui. E as organelas, elas vão formar células, células vão formar tecidos, tecidos vão formar órgãos, órgãos vão formar sistemas, sistemas vão formar indivíduos, indivíduos vão formar populações, populações vão formar comunidades, comunidades vão formar ecossistemas, ecossistemas vão formar biomas, e biomas vão formar a biosfera. Agora vamos entender isso em prática. Aqui, por exemplo, tem uma animação, ou melhor, tem uma representação bem simples, mas que dá para poder compreender. Aqui você tem um átomo, o coletivo dele, molécula, depois vão formar organela, depois célula, depois tecido, órgão, sistema, enfim, até chegar no organismo aqui, que no caso é o indivíduo. Agora, uma informação importante que não podem confundir. A quantidade de indivíduos de uma espécie determina uma população, ok? E a quantidade de populações diferentes, como aqui vocês podem ver, espécies de plantas, coelhos, cobra, lobo, enfim, lagartos, seja o que for que aparecer aqui que eu não enxergo, será a formação de uma comunidade, o conjunto de populações. Isso, mais o local que estão situados, considerando os fatores abióticos, que é luz, chuva, solo e rocha, temos um ecossistema. Lembrando que ecossistema não é bioma, e o conjunto de ecossistemas vão formar biomas. Bioma é uma grande extensão geográfica com, a grosso modo, espécies nativas de plantas, animais, que interagem ali, característicos, exclusivos ou não, em sua maioria exclusivos, e isso considerando também fatores abióticos como relevo, clima, tudo isso, isso caracteriza um bioma. Aqui no Brasil temos caatinga, cerrado, mata atlântica, pampas, floresta amazônica, Pantanal. Você tem na África savana, na Europa você tem a floresta boreal. Então, o conjunto desses biomas vão formar quem? A biosfera. Ou seja, a biosfera é o planeta todo, mas considerando os seres vivos de todos os reinos, ok? Agora, ecossistema, como eu defini antes, ele não tem uma. Só repetindo, é uma área em que interagem espécies diferentes, ou seja, comunidades, isso incluindo também a presença de fatores abióticos como água, luminosidade, solo, rocha, enfim, tudo isso, que de alguma forma influencia na vida aqui na Terra, né? Agora, a definição exata de ecossistema é bem abrangente e relativa. Por exemplo, eu não posso falar para você ecossistema é
tantos quilômetros quadrados de área. Não existe. Está relacionado a um estudo. Depende muito do que você tem para estudo. Então, um cientista, um biólogo que realiza um estudo com determinada população de, de aves, por exemplo, ou com a comunidade em questão em determinado ecossistema, ele mesmo vai delimitar o que ele considera como ecossistema. Por exemplo, aquela ave, ela transita entre uns 200 quilômetros quadrados ali naquele ambiente. Então, para ele, aquele será o ecossistema. Então, é bem relativo, está ligado ao local que você tem como referência, geralmente para um estudo. Até mesmo a bromélia, uma planta, uma única planta, ela pode ser considerada um ecossistema, porque nesses espaços que existem entre as folhas, existe o acúmulo de água, então alguns anfíbios vivem, pequenos anfíbios vivem nessas folhas, e logo, por conta de insetos, que é o que ele consome, e vem para predar insetos, então você tem duas espécies distintas. Então você tem duas populações distintas. Então, considerando o espaço que estão os fatores abióticos, como luz, água, enfim, e o clima, logo temos um ecossistema. Para esse estudo, a bromélia pode ser considerada um ecossistema. E é claro, não é diferente também com os ecossistemas aquáticos. Aqui eu tenho o exemplo do fundo do oceano, mas também em água doce seria o mesmo jeito. O importante é tendo comunidade. Tendo uma comunidade que é o grupo de populações em um espaço e fatores abióticos e a interação que ocorre entre as populações ali na comunidade, você pode caracterizar um ecossistema. Mas, como eu disse, você que delimita esta área. Então, ela pode ser relativa, pode ser uma grande extensão de quilômetros quadrados ou até mesmo uma pequena placa de Petri, aquela usada em laboratório, em que você está cultivando espécies diferentes de bactéria. Não tem populações diferentes? Sim, tem. Então você tem uma comunidade. Logo, considerando os fatores abióticos dali, aquele espaço que você está envolvido, então logo eu tenho um ecossistema, ainda que minúsculo. Vamos ao resumão básico, galera. Agora, todos os seres vivos são compostos por células. Há aqueles que possuem uma só, outros possuem muito mais. Células podem ser procariontes, aquelas que não têm envoltório nuclear, têm material genético espalhado no seu citoplasma. Ou eucarionte, a que possui um material genético envolvido por envoltório nuclear, que é a carioteca. Todas possuem organelas, que são os órgãos celulares. A hierarquia ecológica se inicia em partículas e vai até a biosfera. As células podem variar seu formato e tamanho de acordo com a função que exerce e onde está situada. E, é claro, a quantidade de organelas que ela possui também. Desculpa, boca seca, sede. Agora que já viram hierarquia ecológica, já possui uma base sólida para compreender conceitos ecológicos, que é a nossa segunda etapa desta aula. A ecologia, ela é o estudo da casa, é uma palavra que provém do grego, que significa oikos logos. É um tema interdisciplinar que abrange várias disciplinas como biologia, matemática, química, climatologia, física, geografia, entre muitas outras. É o estudo de interações entre espécies. Como assim interação? Você interage com seus familiares, com seus colegas o tempo todo durante a vida. E com as espécies animais, vegetais, todos os seres vivos não é diferente. Até mesmo uma bactéria pode interagir com outra. Então, nós mesmos, dentro de casa, estamos em um ecossistema, se for considerar. Por exemplo, você está no seu habitat. Ali você tem comunidade, porque você é da espécie humana, claro, os seus familiares também. Porém, pode ter ali um animal de estimação, pode ter aves que frequentam o seu jardim,
a sua casa de alguma forma, podem ter roedores, baratas, insetos, então somos um ecossistema, porque estamos considerando essa comunidade junto ao espaço e aos fatores abióticos, ok? Agora vamos a conceitos e definições básicas, ok? Habitat e nicho ecológico. O habitat, vamos fazer uma analogia como o celular. É o local onde mora aquela espécie. Por isso que ecologia é o estudo da casa. É o estudo da casa daquelas espécies que é alvo de estudo, ok? O nicho ecológico, ele refere-se à função que aquele animal tem naquele ecossistema. Então podemos ligar o nicho ecológico às nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, estudar, trabalhar, enfim. Os fatores abióticos são todos aqueles que possuem vida em um ecossistema, enquanto que os abióticos não possuem. Como assim? Lembra de bio. Bio é vida. Abio não tem vida, porque é uma palavra de origem grega e as palavras de origem grega no meio científico que começam com a letra A têm sentido de negação, ou seja, abio, não possuem vida. Dos bióticos podemos citar uma serpente, um pássaro, herbáceas, arbustos ali naquele ecossistema. Seja espécies animais ou vegetais possuem vida, então são bióticos, são os fatores bióticos. E os abióticos podemos citar rocha, água, solo, tudo que não possui vida naquele ecossistema. E agora o resumo básico: ecologia vem do grego, sua definição correta seria estudo da casa, é o estudo da interação entre espécies, e habitat determina o local onde vive o indivíduo. No entanto, o nicho ecológico é a função que aquele indivíduo desempenha naquele local. Ecossistema é um grupo de comunidades em determinada área, na qual inclui fatores abióticos. Vamos às interações ecológicas. Pensando nelas, o que vocês entendem por interação? A todo momento estamos interagindo com familiares, com amigos na escola, a todo tempo, enfim. E no mundo natural não é diferente. Você tem interações que são harmônicas e desarmônicas. No caso das harmônicas, são aquelas que os dois indivíduos ganham ou nenhuma delas perdem. Uma pode ganhar apenas, mas a outra acaba não perdendo nada. Por exemplo, eu tenho aqui os líquens, que é aquele exemplo que dei na última aula de bioindicador, que inclusive o líquen é um bioindicador. É a interação entre algas e fungos, na qual a alga ela produz glicose para o fungo, para alimentar o fungo, e em troca o fungo sintetiza a água da atmosfera em moléculas de vapor para a alga. Lembrando que a água é fundamental para os seres vivos, principalmente para as plantas, e é uma interação positiva para os dois lados, então ela é harmônica. E pode ser também desarmônica. No caso aqui você vê uma predação, lembrando que os animais carnívoros só comem carne, então para eles têm que matar exatamente para saciar a sua fome, então uma espécie é prejudicada. Então temos uma interação desarmônica, ou seja, uma espécie é prejudicada. E as interações elas podem ser intraespecífica ou interespecífica. As intraespecíficas elas ocorrem em dentro de uma determinada espécie. Vamos supor aqui essas formigas que estão se ajudando para formar então uma ponte, para que as outras passem com objetos que elas vão utilizar, sei lá, fragmentos de folha ou outros insetos que elas vão consumir de alguma forma, enfim, que está inclusive na sua dieta. É, se está ocorrendo dentro de um determinado grupo de indivíduos, ou seja, dentro daquela população, então logo eu tenho uma interação intraespecífica. Mas se ocorre com espécies distintas, então é interespecífica, ou seja, outra espécie. Aqui, por exemplo, temos o exemplo do búfalo, que tem carrapatos, como a maioria
os mamíferos que têm essa sorte, e neste caso os pássaros consomem os carrapatos. Então, como a interação que os dois ganham, o búfalo se livra dos carrapatos e os pássaros se alimentam, então é uma interação positiva, claro, harmônica, mas interespecífica, porque são espécies distintas. Agora vamos às interações na prática, entendê-las passo a passo. Não todas, apenas alguns exemplos para que fique claro para nós. O inquilinismo é a primeira delas. Ocorre muito com orquídeas, as orquídeas são inquilinas, é uma interação ecológica e evolutiva que elas não viveriam de outro jeito, porque elas precisam de muita luz e geralmente a copa das árvores acaba tampando a luz para as plantas que estão no substrato. No entanto, a orquídea adquiriu essa característica de ficar sobre outras plantas, árvores no caso, e ela fica ali apenas se apropriando do local, como uma inquilina mesmo. Ela não causa nenhum dano à planta, ela não é parasita, porque existem plantas que conseguem de fato ser parasitas, elas têm raízes que conseguem adentrar os tecidos vegetais da outra e com isso consegue chegar ao xilema e floema, que são os vasos de condução das plantas, e acaba sugando toda a seiva mineral da planta e todo aquele metabolismo que a planta produz para ela, ela acaba perdendo também para essas parasitas. No caso da orquídea é bem diferente, ela é apenas inquilina. No caso, uma espécie ganha e a outra não faz diferença, então ninguém é prejudicado, então é interespecífica harmônica. A protocooperação. Já mostrei antes que é aquela interação com búfalo e pássaros. Os pássaros eles vão consumir aqueles carrapatos. É uma interação que não causa dependência, ou seja, os pássaros sem o búfalo vão comer outra coisa. Não é algo essencial para ambos. Enfim, no entanto, se houver é ótimo, se não tiver também não há problema algum. E é uma interação interespecífica, que são espécies diferentes também, assim como a orquídea e a outra espécie de árvore, e é harmônica, porque as duas acabam ganhando neste caso, então nenhuma é prejudicada. O comensalismo é o mais famoso de todos, ou melhor, um dos mais, porque o mais famoso com certeza é a predação. O comensalismo é geralmente uma interação praticada por aqueles animais que são carniceiros. Tem urubu, tem hiena e vários outros, além, claro, de decompositores que estão no solo, a microbiota natural e minhocas. Mas, neste caso, sempre, na maioria das vezes, exceto em canibalismo, que já é outra coisa, geralmente o animal está vivo, ele é morto, mas pode acontecer de um urubu comer um urubu que já está morto, enfim, mas mesmo assim é comensalismo. É uma interação interespecífica harmônica, porque é harmônica. A espécie que é prejudicada, que morreu no caso, ela não foi morta pelo comensal, ela foi morta por um predador. Então ele apenas está reciclando aquela área, ele está limpando aquela área. Então não faz diferença para o animal que morreu. Então, é uma interação interespecífica, porque geralmente ocorre entre espécies diferentes, e harmônica, porque ninguém é prejudicado. Ou seja, a presa já foi prejudicada há muito tempo atrás. E, e a predação, que também é uma interação bem famosa, é a mais famosa de todas, eu acredito, e ocorre geralmente com os carnívoros que matam outros animais para se alimentar, porque só comem carne, então eles não consomem vegetais, então não tem outra opção. E é interespecífica desarmônica, porque uma das espécies é prejudicada, no caso a presa acaba perdendo sua vida. E a competição é outra interação interessante. Geralmente ela acontece dentro da mesma espécie,
Pode acontecer em espécies diferentes, mas na maioria das vezes ocorre dentro da população, porque são geralmente populações que convivem em grupo, como os macacos, e a competição ocorre por vários motivos. Pode ser por alimento, por espaço, por fêmea principalmente, no acasalamento. Então é considerada intraespecífica porque é dentro da espécie e desarmônica porque alguém acaba levando a pior. O parasitismo ele pode ocorrer de dois modos: o parasita obrigatório e o apenas parasita. Porque o apenas parasita seria uma espécie que pode parasitar alguém se ele achar conveniente, apenas em dado momento. Agora, o obrigatório é aquele que não vive na ausência do hospedeiro. É muito comum na área médica, existem inúmeras doenças que são causadas por parasita. Esses microbiotas são parasitas. Tem também o caso que eu citei antes de algumas plantas que conseguem invadir os vasos de condução da planta e assim sugando toda a seiva mineral. E aqui eu tenho um carrapato, que ele é um parasita obrigatório porque ele tem que sugar o sangue de alguém. E é interespecífica porque geralmente ocorre entre espécies diferentes e sempre desarmônica, porque alguém é prejudicado. Agora, indo para a nossa última parte, vamos ao equilíbrio ecológico. Como que acontece o equilíbrio, natural ou não? E para isso é fundamental entender a dinâmica de populações. É a parte da ecologia que estuda a ocorrência de determinado indivíduo em um ecossistema, ou seja, quantificar populações. Para o estudo de populações, alguns conceitos são importantes, como o caso da densidade de populações, ou seja, o número delas, sendo definido como o número de indivíduos em uma determinada área, ou seja, é o tamanho da população em relação a alguma unidade de espaço, ou seja, a população em relação àquele local que é estudado. E tem alguns fatores que influenciam na dinâmica das populações, no aumento ou diminuição da população, que é a migração, que pode ocorrer de dois jeitos, a imigração ou migração, lembrando que as que exercem muito esse nicho de migração é então as aves. A imigração é quando um animal de outro ecossistema vem para este, e a emigração é quando o animal daqui vai para outro ecossistema. Os dois são definidos como migração, e a separação é essa. O que vem para cá é imigrante e o que vai daqui para lá é imigrante, assim como na geografia mesmo é usado o termo. Outro fator também que determina o aumento ou diminuição populacional é a natalidade, estando alta ou baixa. E é claro também a mortalidade. Então, são fatores que influenciam na dinâmica, no aumento ou na diminuição de populações em ecossistemas. Fatores bióticos também podem influenciar de alguma forma. A estivação e a hibernação são outros fatores que podem afetar no aumento ou diminuição ou no equilíbrio de uma população. Por exemplo, estivação e hibernação são fenômenos que ocorrem entre espécies em que elas desligam o seu metabolismo ao mínimo, reduz praticamente a zero sua atividade e elas ficam escondidas. Estivação ocorre em espécies que estão no deserto e não suportam temperaturas elevadas. Já a hibernação são espécies que estão em áreas muito frias e não suportam baixas temperaturas. Lembrando que, neste caso, a baixa temperatura acaba sendo ainda mais agravante porque o calor, por mais alto que seja, ocorre desidratação do animal. Geralmente é muito comum com répteis. Já a hibernação há um alto consumo de energia, porque talvez vocês não saibam, mas tremer de frio você perde muito mais caloria que ficar a tarde toda na academia mesmo.
porque o frio consome a nossa caloria, a nossa energia. Então, para isso, é necessário que o animal se desligue ao mínimo para que mantenha energia para a próxima estação, no caso de zonas temperadas em que você pode definir bem as 4 estações. E para finalizar, vamos ao cálculo de densidade populacional em ecossistema, é expressada nessa equação, que a densidade é população sobre área, e em ecossistemas terrestres o cálculo é feito em quilômetros quadrados, em populações aquáticas em metros cúbicos. Vamos calcular na prática. Um exemplo básico, eu tenho aqui 315 aves em um ecossistema com abrangência de 80 quilômetros quadrados, logo, seu cálculo é densidade é igual à população sobre área, então eu tenho 315 aves. Dividido por 80 quilômetros quadrados, eu tenho cerca de 4 indivíduos por metro quadrado. Então, isso eu posso quantificar. E um ponto importante é o trofismo. Trofismo é relativo à alimentação. Lembrando que as plantas são os produtores, ela que produz os alimentos, são autotróficas. Na cadeia alimentar, tirando plantas, ninguém mais será produtor, todos serão autotróficos, ou seja, consumidores. Então ela produz o seu alimento não cozinhando, mas sintetizando através da fotossíntese. E ela é consumida pelos herbívoros, que é o consumidor primário, que provavelmente terá um predador, geralmente um carnívoro, consumidor secundário. Claro que existem vários níveis, tem espécies que têm mais de um predador, tem predador que é predado por outro predador ainda maior, mesmo sendo carnívoro, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que em qualquer nível da cadeia alimentar, qualquer alteração você pode causar impacto. Como assim? Se eu diminuo o número de plantas, um desmatamento vai reduzir o número de herbívoros e, com certeza, consecutivamente diminui os de carnívoros que não vão ter presas. Se aumenta o número de herbívoros, aumenta o número de carnívoros, vai ter muito mais alimento disponível. No entanto, vai diminuir o número de produtores de plantas. Mas com o tempo, diminui também os de herbívoros, porque tem pouca planta naquele ambiente. Então, logo, consecutivamente, diminui também o de carnívoros. Então, é uma dinâmica constante. Ocorre um equilíbrio, mas logo, logo a tal tem uma alteração, uma mudança aqui, ali. Mas qualquer impacto que ocorra em qualquer nível trófico vai afetar diretamente a cadeia alimentar. Aqui é apenas para exemplificar o que eu já disse antes. Aqui eu tenho os produtores, consumidores primários, secundários, tem terciários, quaternários, enfim, tem cadeias que são tão longas, mas é apenas para que saibam que tem espécies que podem ter mais de um tipo de alimento e que pode ser predado por mais de um predador. E agora, para praticar, vamos a uma questão de vestibular para ver como vocês estão e como interpretar tudo isso. Vamos lá. Eu tenho aqui um gráfico e através do gráfico há uma questão que é: pesquisadores vinham estudando a variação do número de indivíduos das espécies A e B, ali representada no gráfico, em uma lagoa estável. Em um determinado momento, indicado pela seta ali, como podem ver, foi introduzida acidentalmente, ou seja, sem intenção, a espécie C. Os pesquisadores continuaram acompanhando o número de indivíduos das 3 espécies e apresentam os dados na figura, essa que mostra aí. Logo, tem os questionamentos. Duas questões. A primeira: que relações ecológicas poderiam explicar a variação do número de indivíduos das espécies A e B a partir da introdução da espécie C? Justifique sua resposta. Então vamos lá. A.
A introdução da espécie C, como podem ver ali, em vermelho na seta, provocou a diminuição da espécie B. Essa diminuição poderia ser explicada pela competição entre espécies C e B, ou pela predação da espécie B pela C. Se a espécie B estivesse competindo com a introdução da espécie C poderia resultar um benefício, protocooperação, para a espécie A, cuja população dessa forma aumentaria. Agora vamos a B, em que questiona que os pesquisadores também observaram que uma espécie de ave que visitava a lagoa diariamente para se alimentar não foi mais vista algum tempo depois da introdução da espécie C. Explique o que pode ter provocado este fato e que nível trófico essa ave ocupava. Bom, a B, provavelmente a ave se alimentava da espécie B, e a introdução da espécie C provocou o desaparecimento desta. Essa ave pode ocupar níveis tróficos terciários ou superior. Lembra que acabei de falar de nível trófico? Pode ter quaternário, enfim, e até onde não couber mais, enquanto tiver animais se alimentando. Esses exercícios eles são fundamentais para treinamento, para colocar em prática os termos que aprenderam. E essas questões ainda que são dissertativas, elas, nesse caso principalmente, elas abrem margem para muitas possibilidades. Não é uma resposta apenas que estará correta, e sim várias possibilidades, porque aqui o único dado que foi dado é um gráfico com números de populações que reduziram ou aumentaram. Então fica a critério do indivíduo interpretar da melhor forma. Essas questões, o intuito delas é captar o que você conhece sobre o tema. Você conhece adequadamente as definições, conceitos? Basicamente é isso, gente. Então, no vestibular, não se esqueçam. Bom, galera, esse aqui é o resumo. Eu não vou ler tudo porque o vídeo está ficando muito grande, mas os pontos mais importantes é que qualquer alteração, aumento ou redução de população em qualquer nível trófico da cadeia alimentar afeta diretamente todo o ecossistema como um todo, entende? Você tem aumento de herbívoros, diminui de plantas. Você tem a redução de carnívoros, aumento de herbívoros, então, de qualquer jeito, vai causar um desequilíbrio naquele ecossistema. E, inclusive, alimento escasso ou em excesso. E pode ser, inclusive, uma das causas das migrações, geralmente realizadas pelas aves, óbvio. Enfim, chegamos à última parte deste vídeo, que é a sucessão ecológica. E o que seria a sucessão ecológica? O que que você entende? Ela é dividida em três processos. O SS será o clímax. SS representa o período em que surgem as pioneiras, as gramíneas, líquens, insetos, enfim, plantas e animais de pequeno porte. Depois você encontra os de médio porte, que é no processo intermediário, que é o cereal. Aí você tem um surgimento de arbustos, de herbáceas, plantas de pequeno porte de modo geral. E ocorrem mudanças significativas naquele ecossistema. E quando a, aquele local, aquele ecossistema já está restabelecido, já está em equilíbrio como antes, então você chega ao clímax. Lembrando que esse fenômeno ocorre geralmente pós-catástrofe, pós danos ambientais ocasionados pelo homem, enfim, mas ocorre após um ecossistema ser degradado, assim, a tal ponto que perdeu toda a sua característica, toda a sua essência, então ele é regenerado aos poucos. Então, a sucessão ecológica seria a regeneração daquele ecossistema.
Na prática, eu vou ter os pioneiros, que geralmente serão plantas e animais de pequeno porte, como gramíneas e insetos. Logo, temos a fase intermediária, em que você vai ter vegetação arbustiva e herbáceas, enfim. Logo, alcançaremos o clímax, que chegará ao nível de espécies mais complexas e maiores, e então você tem, de novo, a ocorrência de animais que foram embora e retornaram, regressaram àquele ecossistema, que são herbívoros, e logo na sequência traz os carnívoros. Então, restabelecendo então aquele ecossistema, então chegamos ao clímax. Apenas para resumir, a sucessão ocorre em decorrência a danos ambientais ocasionados pelo homem, após catástrofes, enfim, e podem ocorrer de dois jeitos. Tem a autogênica que é provocada por mudanças que foram originadas dentro daquele ecossistema, ou seja, internos, processos biológicos internos, e tem a sucessão halogênica, que são as que ocorrem por forças externas. Por exemplo, podemos incorporar aí os danos ambientais em decorrência de ações antrópicas, catástrofes e, é claro, outras outros motivos, desculpa, a boca muito seca, como erosão, chuva, enfim, e processos geológicos além de erosão. No Brasil não existe, mas existe o vulcanismo também, que pode degradar todo um ecossistema, dependendo da intensidade. Enfim, basicamente é isso. E não se esquecer que sucessão autogênica ocorre por processos biológicos internos, ou seja, por conta dos seres vivos daquele ecossistema, e a halogênica nem sempre é ocasionada por ser vivo e é ocasionada principalmente por fatores externos. Bom, galera, obrigado por tudo, obrigado por terem ficado até aqui e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar que eu estou aqui, beleza? Até a próxima.